Esse é o Clube dos 5, um lugar onde eu conto histórias só para as 5 pessoas mais chegadas que ouvem esse podcast. Tem uma história para contar? Então manda para contato@betaboixá.com.br. Oi, Clube! Hoje a gente vai contar a história da Marina. A Marina, desde os 16 anos de idade, sempre trabalhou de faxineira, junto com a mãe. Na verdade, ela fazia muito mais do que isso. Ela limpava a casa, ela cuidava de idoso, qualquer bico que aparecia na cidade dela, ela fazia. Porque a Marina precisava de dinheiro, a Marina não tinha muita oportunidade onde ela morava. Só que a verdade é que tudo que ela ganhava não ficava para ela. Todo o dinheiro que a Marina ganhava com todos esses trabalhos que ela fazia iam direto para o padrasto dela. E a Marina não reclamava, porque na cabeça dela, pelo menos ela tinha um teto sobre a cabeça dela, né? Então ela tinha comida, ela tinha onde dormir. Então ela sentia que o mínimo que ela podia fazer era pegar mesmo todo o dinheiro dela e dar para o padrasto. Na verdade, ela nem sempre tinha comida, não. Ela tinha 2 refeições por dia, às vezes uma, quando ela brigava com a mãe dela e a mãe dela decidia que naquele dia ela não estava merecendo muito jantar. O padrasto da Marina sempre deixou bem claro que não gostava dela. Na verdade, muito mais do que isso. O padrasto deixava claro que odiava ela. Ele tratava ela com um desprezo que, às vezes, ela sentia que doía mais do que um tapa na cara dela. A irmã dela, pelo menos, tinha alguma função na cabeça dele, porque ele tinha uma mercearia e a irmã dela trabalhava de graça nessa mercearia. De graça não, né? Porque a irmã dela trabalhava e o salário que ele pagaria para ela, ele ficava para ele. Um pouquinho da mesma forma como a Marina fazia. Só que a diferença é que para esse padrasto, a Marina era só um sinal, era só um símbolo de que a esposa atual dele tinha uma vida pregressa e de que outro homem já teria passado por ali. E a Marina era a lembrança disso. Só que a Marina aguentava tudo isso calada. Aguentava porque era o que ela tinha para fazer e aguentava porque também tinha uma pessoa que realmente amava ela. Essa pessoa era a bisavó dela. A bisavó era a mãe que a Marina nunca teve. A mãe que nem a mãe da Marina tentou ser. A bisavó sempre foi muito amorosa com ela, sempre segurou todas as pontas, sempre fez de tudo para a Marina se sentir amada. E foi por isso que a Marina se sentiu tão mal quando a avó morreu. A verdade é que a Marina não sabe nem dizer quando foi que a avó morreu. A Marina diz que foi entre 2020 e 2021. Ela não lembra exatamente quando foi, porque toda essa época virou um grande borrão na cabeça dela. Ela teve muitos lapsos de memória de grandes partes da vida dela, muito provavelmente por um mecanismo de defesa mesmo, de não querer lembrar coisas que foram tão ruins. A única coisa que a Marina lembra como se fosse hoje é que o momento que ela descobriu que a bisavó tinha morrido é como se o chão debaixo do pé dela tivesse sumido. E foi por causa de todo esse sofrimento, desse sentimento de abandono, desse sentimento de que a única pessoa que amava ela foi embora, que a Marina começou a se machucar. Ela fazia isso porque ela sentia que era a única forma de materializar um pouco daquela dor que ela não sabia nem como lidar dentro dela. Quando a Marina não estava fazendo isso, ela estava chorando. E ela pedia todo dia para Deus ou levar ela embora, ou pelo menos tentar dar alguma oportunidade para ela, alguma coisa, porque ela sabia que naquela cidade onde ela morava não ia ter oportunidade nenhuma, não tinha trabalho, não tinha nada que ela pudesse fazer além de trabalhar para sempre para ganhar um salário de fome, um salário que nem ia conseguir manter ela direito. E a gente sabia que um salário que basicamente nem ia para ela. Só que em 2023 veio uma resposta que a Marina sentiu que era o grande momento, era a grande oportunidade da vida dela. Uma amiga disse que no interior do litoral de São Paulo teria uma oportunidade de trabalho para ela e a Marina não pensou 2 vezes. Pegou todas as coisas dela, juntou a mala, pegou a irmã, entrou no ônibus e veio para São Paulo. E a cada quilômetro que o ônibus se afastava de Aracaju, era 1 quilômetro a mais em direção dos sonhos dela e 1 quilômetro a mais de distância daquele lugar que tanto machucou a Marina. Quando a Marina chegou no litoral, ela foi morar na casa de um tio que era irmão da mãe dela. E na cabeça dela era uma bênção. Ela tinha um lugar para ficar, ela tinha um emprego, ela tinha uma cidade nova que ela poderia começar de novo. Só que em pouquíssimo tempo, a Marina percebeu que ela tinha saído de uma panela fervendo para talvez cair direto no fogo. Esse tio da Marina bebia bastante, ele vivia bêbado. E toda vez que ele aparecia em casa bêbado,
a Marina sentia um olhar que fazia o estômago dela revirar. A Marina nunca foi de beber, nunca gostou de beber, não tinha nem tempo de beber. Mas naquele momento ela estava começando a entrar num trabalho novo, ela estava conhecendo pessoas novas e ela queria beber para se sentir parte daquele grupo. Aquele grupo do trabalho saía, tinha lá seus happy hour, tinha um momento onde eles se divertiam, onde se relaxavam com bebida, e a Marina sentiu que ela precisava fazer isso também para fazer parte daquilo ali. A verdade é que a Marina, com 2 latinhas, já ficava meio tonta. E foi numa dessas noites que ela bebeu uma latinha a mais, que ela voltou para casa um pouco tonta, um pouco bêbada, e que esse tio tentou abusar dela. A Marina até conseguiu se desvencilhar na hora, empurrou ele longe, falou que... O que é isso? O que você está fazendo? Mas depois ela começou a perceber outras coisas. Ela começou a ter uma maldade maior com esse tio. Ela percebeu que toda vez que ela estava tomando banho, esse tio aparecia atrás da porta. Parecia que estava vigiando ela. Toda vez que ela trocava de roupa, esse tio aparecia do nada. Entrava no quarto, tentava pegá-la desprevenida o tempo inteiro. Aquilo foi dando um desespero tão grande na Marina que ela precisava fazer de tudo para sair dali logo. Ela não sabia como. Mas, ironicamente, quem ajudou ela foi a esposa do tio. Não porque ela gostava dela, mas porque ela também odiava ela. A Marina sempre desconfiou que essa tia de consideração, essa esposa do tio, sabia muito bem o que o tio queria fazer com ela. E muito provavelmente, essa esposa morria de ciúme da Marina. Ou pelo menos queria algum tipo de arranjo bizarro, porque a Marina, depois de um tempo, foi descobrir que esse tio já tinha, sim, abusado de uma outra adolescente. E que essa esposa sabia dessa história e ela é a que mais agiu para acobertar essa história toda. Essa menina que o tio abusou e que a esposa passou pano, até hoje está na família e já é uma adulta. No final, a Marina até pensa que ela deu muita sorte de ter irritado, de ter incomodado essa esposa do tio. Porque se não fosse isso, se ela não tivesse morrendo de ciúme, um ciúme doentio, um ciúme que nem existia, de uma menina que estava tentando apenas viver com um cara, um merda, um abusador dentro da casa, se não fosse esse ciúme todo, essa sei lá, não sei nem como dizer sobre essa pessoa. Se não fosse isso tudo, o tio teria convencido a Marina e a irmã dela a morar numa casa que ficava do lado da casa dele. Uma casa que, obviamente, ele tinha chave e podia acessar a hora que ele quisesse. Essa era a ideia dele, que elas fossem morar nessa casa, só que antes a esposa surtou e fez as duas pegarem as coisas delas e irem embora. Depois de serem expulsas da casa do tio, pela tia doida, a Marina e a irmã pegaram as coisas dela e conseguiram falar com uma amiga do trabalho que falou: Marina, tudo bem, eu tenho um lugar aqui para você ficar um tempo. Alguns dias se passaram e a Marina começou a perceber que parecia que o sol estava voltando a brilhar para ela. Ela tinha parado de se cortar, ela não estava mais pensando em morrer e pela primeira vez em muitos anos, a Marina parecia que estava conseguindo voltar a respirar de novo. E grande parte desse sentimento que ela estava sentindo tinha um motivo. Na verdade, tinha mais do que um motivo, tinha um nome. Esse sentimento se chamava Rodrigo. A Marina conheceu o Rodrigo 1 mês depois dela chegar lá no litoral. Eles trabalhavam na mesma empresa, trabalhavam juntos. Ele tinha 26 anos e era um cara muito gentil, muito charmoso. E ele tinha um jeito de olhar para ela que fazia a Marina se sentir vista de verdade, um sentimento que a Marina sentiu pouquíssimas vezes na vida dela. Os dois se conheceram, se aproximaram, começaram a ficar e foi ela que pediu para namorar ele. Ele confessou depois para ela que estava com muito medo de fazer isso, porque achava que ela não ia querer nada sério com ele, que se ele pedisse ia ser como se ele estivesse forçando ela alguma coisa. E ela contou para ele que, na verdade, isso era tudo que ela queria. A kitnet do Rodrigo ficava no quintal da casa da mãe dele, a dona Regina. Ele pagava um aluguel simbólico para ela, né? R$300 na época. Porque, tecnicamente, a kitnet era da mãe dele. Pois a Marina começou a frequentar ali a kitnet do Rodrigo. E no começo, a dona Regina até parecia que gostava dela. Ou pelo menos fingia muito bem. A Marina podia ir lá de dia, podia ir de tarde, podia ir à noite. Eles saíam do trabalho, iam para lá. Até então, parecia que estava tudo certo, que a Marina estava super sendo bem-vinda, que ela podia ficar à vontade.
Até que numa madrugada, a Marina e o Rodrigo estavam num momento um pouco mais íntimo. E a irmã do Rodrigo, que ficava num quarto que ficava parede com a kitnet dele, acabou ouvindo demais. E a irmã foi lá e contou tudo para Dona Regina. E foi como se alguém tivesse virado uma chave. A Dona Regina, do dia para a noite, começou a tratar a Marina muito mal. E disse que a Marina estava completamente proibida de entrar no terreno. A Dona Regina fez questão de deixar bem claro: a Marina não era mais bem-vinda ali. O que a Marina não sabia, que ela foi descobrir muito tempo depois, é que aquilo não foi só um acesso de raiva da Dona Regina, tá? Porque depois que a irmã do Rodrigo contou para a Dona Regina tudo o que ela tinha ouvido, a Dona Regina chamou o Rodrigo e todos os irmãos para tentar fazer quase que uma intervenção com o Rodrigo, dizendo que ele não podia namorar a Marina, que ele não podia ter nada com ela. É como se a Dona Regina tivesse caído a ficha de que Marina e Rodrigo estariam começando a ficar juntos. Quando ela descobriu que eles estavam fazendo alguma coisa a mais, ela ficou revoltada, chamou ele para dizer que ele não poderia fazer isso. Só que o Rodrigo se recusou e disse que ia sim continuar encontrando com ela. E foi aí que a Dona Regina proibiu a Marina de ir lá na kitnet dele. E é claro que a Marina continuou indo na kitnet do Rodrigo. Começou a entrar escondida de madrugada para Dona Regina não ver nada. Ela ia entrando pelas beiradas do terreno, ela saía antes do sol nascer, até que a Dona Regina percebeu que ela não tinha como ganhar essa batalha. A Marina já estava praticamente morando lá, entrando e saindo escondida. Ela passava todas as noites na casa do Rodrigo. Quando a Dona Regina caiu na real e viu que não tinha mais o que fazer, ela resolveu retaliar. Ela simplesmente, num dia, chegou na porta do Rodrigo e falou: Rodrigo, olha só, a partir de hoje o seu aluguel não é mais R$300. Agora seu aluguel é R$600. Porque na cabeça dela, já que Rodrigo e Marina estavam morando lá, cada um tinha que pagar R$300. Marina e Rodrigo, que já não tinham um salário exatamente muito folgado, começaram a ter que se virar para conseguir pagar aquele valor. A Marina, inclusive, também inteirava parte do salário dela para pagar todas as contas, né? Elas tinham que pagar a luz, o gás, a água. Inclusive, enquanto ela fazia isso, a Dona Regina espalhava por aí que a Marina morava de favor lá na kitnet do Rodrigo. E aqui, a gente entra numa parte que, enquanto a Marina me conta essa história, ela em todo momento fala: eu fui para a casa do Rodrigo e eu sei que eu errei. Eu entrei lá escondida, mesmo que a Dona Regina tenha falado para eu não ir, e eu sei que eu errei muito, eu errei em todos esses momentos. E eu te pergunto: Marina, onde é que você errou, mulher? A Marina era maior de idade, com um outro cara maior de idade, pessoas que supostamente o Rodrigo vivia na casa dele. E a Marina, o tempo inteiro no texto, quase que se desculpa, dizendo que ela realmente desrespeitou a Dona Regina, que ela errou muito, que ela não deveria ter transado com o Rodrigo na casa dele, sendo que se eles eram maiores de idade, eram duas pessoas que estavam ali querendo fazer aquilo e querendo ter essa relação, por que não? Só que a Marina no texto parece se sentir muito culpada de ter passado por isso. Parece se sentir muito culpada de ter feito coisas que uma pessoa adulta faria normalmente. Então eu fico te perguntando, Marina, onde que você errou? Até agora eu não consegui ver erro nenhum. Eu consegui ver muita gente errando com você, definitivamente. Você, pelo visto, só estava tentando sobreviver. Tá certo que essa história é o ponto de vista da Marina, mas até então é a única coisa que a gente tem para trabalhar. E até então me parece que é só uma pessoa tentando sobreviver. A Marina volta a se desculpar, né, falando que tudo aconteceu muito rápido. E ela se justifica dizendo que ela nunca tinha se sentido assim. Óbvio, né? Ela estava apaixonada. Ela nunca tinha namorado. Ela nunca tinha tido alguém que tenha olhado para ela com um pouco de amor. Talvez a última pessoa que olhou para ela dessa maneira foi a bisavó dela, mas de um outro jeito. O Rodrigo fazia a Marina se sentir vista. E isso era uma coisa muito nova na vida dela. Não é por acaso que isso tudo foi tão rápido. E eu, zero acho que foi rápido. Eu acho que foi bem dentro dos conformes, de acordo com toda a vida que a Marina estava passando. Bem, passaram algumas semanas, a Marina e o Rodrigo já basicamente moravam juntos, né? Até que num dia, a Marina começou a perceber uma coisa estranha. A menstruação dela estava bem atrasada. Ela correu para a farmácia, comprou o exame de gravidez e eis que o exame deu positivo. A Marina estava grávida. Foi um puta susto. Eles não estavam pensando nisso, eles não estavam nem imaginando isso.
Eles não tinham dinheiro nem para eles dois, imagina para uma criança. Só que ao mesmo tempo também foi uma alegria. O Rodrigo ficou muito feliz. A Marina ficou muito feliz. E por incrível que pareça, até a dona Regina parecia que estava aceitando um pouco mais a relação deles depois que ela descobriu isso. Só que a gravidez da Marina não foi fácil. Foi uma gravidez de risco, na verdade. A médica até falou que podia ser que a criança tivesse um problema de crescimento, que a Marina, inclusive, precisava de repouso absoluto, que ela precisava de cuidado, que ela precisava de um lugar tranquilo. E não dava para ser naquela kitnet, um lugar que não tinha nem conforto direito para a Marina, não tinha lugar para ela ficar. E foi aí que o Rodrigo sugeriu: Marina, que tal a gente ir para casa dos meus avós? Os avós do Rodrigo tinham acabado de falecer e a casa dele estava vazia. Era uma casa de 2 andares e a tia dele, a Rosa, né, a dona Rosa, morava na parte de baixo e eles, né, o Rodrigo e a Marina, poderiam ficar no 2º andar, na parte de cima. Isso ia ser só por alguns meses, isso é só até o bebê nascer. Até que as coisas começassem a se acertar e eles conseguissem morar no lugar deles. A Marina implorou, pediu por tudo pro Rodrigo para não ir. Ela não sabia por quê, mas ela sentia dentro dela de que aquilo ali não era uma boa solução, que aquele não era o melhor lugar para eles estarem. Só que a Marina estava grávida, ela estava assustada demais com a gravidez de risco dela, assustada com o que a médica tinha falado para ela. E o Rodrigo insistiu, dizendo que ia ser bom para eles, ia ser mais fácil isso. E ela acabou cedendo. E a Marina estava certa, porque esse talvez tenha sido um dos piores erros da vida dela. Durante a gravidez, a dona Regina e a dona Rosa não economizaram assim exatamente para tentar fazer da vida da Marina uma coisa mais fácil. Toda vez que era possível, toda vez que dava, tanto a Regina quanto a Rosa entravam na casa da Marina mandando e desmandando em tudo. Como se a Marina fosse completamente invisível, como se a voz dela não tivesse nenhum poder ali dentro. Foi inclusive numa dessas, né, depois da Marina não aguentar mais, que a Marina ameaçou sair de lá. Ela começou a implorar de novo pro Rodrigo: por favor, amor, a gente precisa ir para outro lugar, a gente precisa se mudar. E o Rodrigo até começou a pensar sobre isso. Só que a dona Regina surtou. Ela disse, gritando: essa garota se corta, ela quer matar você, ela quer matar ela, quer matar o bebê, ela quer matar todo mundo aqui. Você vai sair daqui com isso, Rodrigo? Você vai ser responsável por isso? Não, e pra piorar, a dona Regina ainda inventou uma doença, né? Disse que ela estava basicamente no bico do urubu, assim, na beira da morte. Falou que estava tudo errado, que ela ia morrer muito em breve e que o Rodrigo não ia estar nem lá pra ver ela morrer. Só que engraçado, né? Porque foi só o Rodrigo falar: tudo bem, mãe. A gente vai continuar aqui. Tudo certo. A Marina disse que tudo bem. Menina, a dona Regina se curou. Foi um milagre. Jesus ajuda aqueles que são de bem. A gravidez da Marina continuou até que nasceu a filha dela, a Melissa Rafaela. O nome composto da criança foi uma exigência da família, porque a família fazia questão de continuar a tradição de nomes que são iniciados pela letra R. Todo mundo na família do Rodrigo, da Regina, da Rosa, tinha um nome que começava com R. Inclusive, para a dona Regina, a criança só se chamava Rafaela. A Melissa nasceu de um parto bem complicado. A Marina, ela teve uma hemorragia e ela ficou muito fraca, ela ficou muito assustada. Mas nada disso impediu a dona Regina de ser a dona Regina. Ela do nada apareceu na maternidade e assim, ninguém tinha chamado ela, tá? Muito pelo contrário. A Marina e o Rodrigo tinham pedido, tinham implorado para ela não aparecer lá. A Marina, ela precisava de paz, ela precisava se recuperar, ela precisava ter um tempo com a filha dela, ela precisava de um pouco de tranquilidade. Mas a dona Regina, obviamente, não ia deixar isso acontecer. Ela nem um pouco se importava com essa situação. E foi lá, inclusive, que com a Marina ainda sangrando, ainda tonta, ainda tentando entender como que amamentava, como que era ser mãe, a sogra pegou a Melissa no colo, começou a olhar pro rostinho dela e falou: nossa, que nariz feio, né? Largo, grosso, igualzinho da mãe. E a Marina sentiu como se tivesse tomado um soco na cara. Ai, princesa tem que ser branquinha, tem que ter nariz fininho. Essa aqui não vai ser princesa com esse nariz de macaco.
A Marina é parda. Ela é filha de uma mãe branca com um pai negro. A dona Regina, ela é branca e ela teve uma vez um caso com um homem negro e dessa relação nasceu o Rodrigo. Já os seus outros 2 filhos são filhos de outro pai e nasceram tão brancos quanto a mãe. Por acaso, que a gente não sabe por quê, esses 2 filhos são tratados de forma bem diferente. A mãe não tem apelido para eles, não brinca com a cara deles, não fala da aparência deles, o que não é exatamente o que a mãe faz com o Rodrigo. Desde pequeno, o Rodrigo é chamado pela dona Regina de apelidos muito carinhosos. Os preferidos dela são Quibe, Óreo e Macaco. O Rodrigo acha super normal, acha até meio carinhoso, assim. Ele diz que é só brincadeira da mamãe, Marina, que isso, ela não tá fazendo isso por mal. Mas a Marina sabe que o Rodrigo fica chateado. Inclusive, nos últimos meses, o Rodrigo ganhou um pouco de peso, o que fez as piadas só piorarem e ficarem muito mais cruéis, e não só da mãe, mas da mãe, dos irmãos e também do padrasto do Rodrigo. Padrasto esse que, durante a infância do Rodrigo, costumava bater nele até ele sangrar. O Rodrigo, ele fala bem pouco dessa história. E ele sempre muda de assunto quando a Marina pergunta alguma coisa para ele. A Marina, ela desconfia, ela não pode provar. Mas pelas poucas coisas que o Rodrigo deixa escapar entre uma fala e outra, a Marina tem certeza que rolou algum tipo de abuso sexual também. A dona Regina estava com a Melissa Rafaela no colo, olhando para a netinha recém-nascida, como se estivesse avaliando um produto que ela estava tentando descobrir algum defeito. E aí foi quando a Marina começou a perceber que a dona Regina começou a esfregar os dedos no nariz do bebê. E começou a fazer uma pressão estranha, como se ela estivesse tentando moldar uma massinha, moldar um barro. Eu fiz isso com o Rodrigo quando bebê, né? E funcionou. Porque o nariz dele agora é de branco, tá? Não é mais de macaco, não. E se não funcionar com ela, menina, aí a gente faz uma cirurgia quando ela crescer, né? A Marina ainda estava meio tonta da anestesia e ainda estava tentando processar o que ela tinha acabado de ouvir. E ela falou: Dona Regina, tem como a senhora parar? A sogra parou, mas obviamente não antes de olhar de cima a baixo a Marina com o maior olhar de desprezo. Como quem diz: eu vou parar agora, mas eu não vou parar. E realmente não parou. A Marina finalmente saiu da maternidade e voltou para casa. E quem voltou a aparecer também foi a dona Regina. As visitas elas começaram um pouco inocentes. A sogra só ia lá ver a netinha. Ela ficava um pouquinho e depois ia embora. Só que aí do nada, a dona Regina começou a aparecer sem avisar. Ela ia em qualquer horário. Inclusive, ela começou a ficar bem mais tempo do que ela ficava antes. E ela pegava a Melissa no colo e não queria mais devolver. Inclusive quando a criança chorava. E isso tudo foi piorando. Teve uma vez que a dona Regina foi visitar e ela sempre fazia um comentário sobre a aparência da criança. Não só sobre o nariz, mas também gostava muito de falar sobre o cabelo dela. E ela dizia assim: menina, tomara que o cabelo da Melissa não puxe a mãe, né? Não puxa esse cabelo cheio, cacheado da Marina. Vai dar muito trabalho, é muito feio esse cabelo. Marina, você tem que rezar, viu? Pra ver se ela pega o lado bom da família. Teve um dia desses que a bebê tava chorando, mais ou menos com 1 mês e meio. E ela estava com fome, ela queria mamar. E a Marina estava ali do lado, assim, com os braços estendidos, para que a dona Regina devolvesse o bebê para ela, para que ela pudesse colocar a criança para amamentar. E a dona Regina e a tia, a dona Rosa, que também adorava aparecer por lá, ficaram olhando para a cara da Marina, segurando o bebê e rindo da cara dela. E rindo do choro do bebê. Mas você atende toda vez que ele chora, mas é por isso que ele é manhoso desse jeito. A Marina ficava olhando incrédula para as duas. Ele tá fazendo manha, menina. Que isso? Isso não é fome, não. E a Marina começou a chorar e começou a implorar. Ela só queria pegar a filha dela, que estava berrando de fome. E as duas não paravam de rir. E riam com cara de deboche. E ainda diziam no meio disso tudo que a Marina era uma fraca. Até que em algum momento, finalmente, as duas resolveram devolver a criança para a Marina. E a Marina pegou rápido ela e colocou a criança no colo. E a criança começou a sugar, desesperada, como se a vida dela dependesse disso. E as duas ficaram ali, observando, rindo e com cara de deboche. Todas as visitas delas eram assim. Ou pelo menos parecidas com isso. A dona Regina chegava, pegava o bebê, não deixava a Marina amamentar direito, atrapalhava o sono da criança, atrapalhava o sono da Marina, fazia um inferno e ia embora.
E tanto a Marina quanto a Melissa acabavam passando a madrugada em claro. A bebê assustada, chorando, estressada, e a Marina já sem conseguir acalmar ela direito, sem conseguir nem fazer mais a criança dormir. Durante o dia, a bebê que não dormiu direito também ficava irritada, cansada, e tudo isso esperando a próxima vez que a dona Regina ia chegar e ia infernizar tudo de novo. Foi nesse meio tempo que a Marina começou a perceber que ela voltou a se cortar. Talvez pelo estresse, talvez pela tristeza, pela sensação de impotência, de não estar conseguindo proteger a própria filha. Parece que tudo aquilo de ruim estava voltando. Numa dessas visitas surpresas, a dona Regina apareceu com uma mulher que a Marina nunca tinha visto na vida. Uma estranha. A dona Regina pegou o bebê e tirou a roupa toda do bebê na frente dessa estranha. Inclusive tirou a fralda também. Isso tudo enquanto, num segundo que a Marina tinha subido no quarto para pegar as meias. A Marina nem ficou sabendo de nada, só ficou sabendo no dia seguinte. Isso porque a tal da estranha ligou pro Rodrigo e, na maior cara de pau, chegou para ele dizendo que o leite da Marina era fraco e que a bebê ia morrer porque a Marina não sabia nem cuidar da criança. Inclusive, que os 3 iam pro inferno se eles não voltassem logo para a igreja. Que o Rodrigo ia virar um alcoólatra, um drogado, e que a bebê ia ser uma puta. A Marina ouviu aquilo tudo e explodiu. Gritou. Xingou a dona Regina, desabafou com o Rodrigo. No final das contas, ela percebeu que ela não estava contando quase nada daquilo pro marido dela. Não estava dividindo porque achava que tinha que aguentar aquilo tudo sozinho. E aí chegou uma hora onde ela basicamente jogou tudo em cima dele e falou: Rodrigo, não dá mais. Eu não aguento mais. Eu não quero parecer que eu não gosto da sua família, que eu não valorizo a sua família, mas eu não tô aguentando mais. Alguma coisa você precisa fazer, alguma coisa a gente precisa fazer. O Rodrigo começou a perceber que aquilo ali não era só um desentendimento de família, não era só uma coisinha entre nora e sogra. Ele viu que a Marina estava no limite já. Em que, inclusive, a filha dele estava sofrendo no meio dessa história. E que realmente alguma coisa precisava mudar. Foi aí que o Rodrigo decidiu tomar a frente e avisar a família. Olha só, gente. A partir de agora, visitar é só com a minha autorização. Inclusive, só no dia que eu tiver de folga. E só família. Não tem mais essa história de ficar trazendo gente que a gente não conhece aqui em casa. Pois a família do Rodrigo viu isso como uma declaração de guerra e decidiram entrar na luta. Começaram a boicotar eles. Ninguém mais queria visitar enquanto tivessem essas regras para ir até lá. Pode até ter sido uma declaração de guerra, mas parece que funcionou. Porque já tem quase 6 meses que ninguém aparece mais na casa deles. Inclusive, já tem 6 meses que a Marina não vê a cara da filha da puta dessa dona Regina. E a Marina, mesmo com todo esse estresse, ela olha para o céu e agradece a Deus todos os dias por essa mulher não aparecer mais lá. A Melissa, inclusive, tem dormido melhor, não fica mais assustada, nem tá mais chorando daquele jeito que ela chorava. E a Marina parou de se cortar de novo. Mas isso tudo não é exatamente sem sequela, porque é só ouvir o barulho do portão que o coração da Marina já vem na boca. Ela fica prestando atenção. Ela não gosta de barulho alto, ela não gosta de nada na casa, não gosta que coloque música, nada que impeça que a Marina possa ouvir o barulho de quem está chegando. Ela quer ouvir quem está subindo a escada dela. Inclusive, quando ela escuta alguém subindo e ela sabe que o Rodrigo está em casa, ela sabe que não é ele, ela já fica desesperada. Ela já começa a sentir uma angústia, um aperto no peito. É uma vontade que ela tem de pegar a Melissa e sumir, sair correndo dali. Mas aí a Marina abraça a filha, olha para o rostinho feliz dela, olha para o rostinho tranquilo dela e respira. A Marina, ela não quer essa família nem perto dessa criança. O problema é que a Marina sabe que o Rodrigo ainda sonha com um Natal em família, com um Natal reunido. Ele quer muito que todo mundo fique junto. Porque o Rodrigo, ele conta que quando ele era criança, as datas comemorativas eram os únicos dias que ele não apanhava. Porque a avó dele, que estava viva na época, não deixava as coisas passarem do limite. Eram dias maravilhosos que o Rodrigo lembra com muita felicidade.
Para você ver, né? O Rodrigo tem como uma boa memória o dia que ele não apanhava. Em algum ponto, o Rodrigo gostaria que a filha tivesse essas lembranças positivas, mesmo que de uma forma muito distorcida. O Rodrigo queria que a filha tivesse essas lembranças positivas dessas datas comemorativas. E na cabeça dele, precisaria a família toda estar reunida para a filha ter essas memórias. Mas eu acho que a Marina já começou a perceber que o Rodrigo talvez já tenha caído um pouco na real. Talvez o Rodrigo já tenha percebido que isso não vai acontecer. Que sem a avó dele, que hoje já não está mais viva, para segurar a barra, as piadas vão continuar, as humilhações vão continuar. Aliás, agora, a última da família do Rodrigo é que ele é pau-mandado, que ele não é homem, que ele está em cárcere privado e que a Marina que manda na casa e que não deixa ele fazer nada. Tudo isso porque, nesse último ano, o Rodrigo decidiu passar o Natal e o Ano Novo com a família dele e não com a família. A família dele, no caso, a Marina e a Melissa. O Rodrigo decidiu não ir até a festa do Natal e do Ano Novo e passar o Natal e o Ano Novo em casa. E a dona Regina, mesmo que não vá até lá a casa da Marina, continua tentando colocar ele contra ela. Toda vez que ele vai lá, eles brigam. E ele volta meio diferente, assim, volta meio mexido. Inclusive, a última briga, segundo a Marina, foi um dia antes dela mandar esse e-mail para mim. A dona Regina sempre veio com o mesmo papo, de que o Rodrigo merecia alguém melhor, alguém que seja mais bem apessoada, que não seja a Marina. Inclusive, foi numa dessas brigas que a Marina descobriu o apelido que a família do Rodrigo chama ela. A mulher do leite. Porque para eles, a Marina não é exatamente mãe. A Marina é só uma incubadora. Ela é a ama de leite. Ela é a cuidadora. Porque a mãe de verdade é a dona Regina. Pelo menos é isso que ela e a dona Rosa falavam para bebê nas vezes que elas faziam as visitas delas. Elas faziam essa piada e olhavam para a Marina rindo, debochando. A Marina, quando se vê parada, quieta, refletindo na casa dela, ainda percebe que ela carrega essa dor, essa raiva, essa sensação insuportável de impotência. Só que ela tenta todos os dias não deixar que isso destrua ela de novo. E hoje é tudo diferente, porque hoje ela tem a Melissa. E a Melissa, segundo a Marina, tem um rostinho de nariz largo e cabelo cacheado, mais lindo que a Marina já viu na vida. E que, se depender da Marina, um nariz, um cabelo, uma família, que a Melissa vai ter orgulho. Um orgulho que nem a dona Regina, que nem a dona Rosa e que nem ninguém vai conseguir abalar. Você tem uma história pra gente contar aqui? Não esquece de contar com riqueza de detalhes no contato@betaboixá.com.br. Marina, seja muito feliz, você merece. Marina, Rodrigo e Melissa, tenho certeza que a família de vocês vai ter momentos muito felizes ainda pela frente. E a dona Regina?